A minha mãe me vestiu de bailarina quando eu tinha 1 ano e eu tenho umas fotos sentadinhas, assim, fazendo pose. Eu nunca tinha dançado. Acho que foi ali que eu comecei a ter um contato inicial com a dança. Nossa, a dança tá em tudo pra mim. Ela abriu portas, caminhos que eu não imaginava. Eu fiz viagens, tive a oportunidade de conhecer várias pessoas e vários lugares diferentes por conta da dança. Então, acho que a dança tá em tudo, tem muitas lembranças boas. Depois de muito insistir pra minha mãe que eu queria dançar, que eu queria fazer balé, ela me colocou com 5 anos. Eu sempre gostei muito. A minha mãe achou até que eu fosse fazer 1 ano, 2, fosse querer sair, mas eu mantive. Aí, quando eu tinha 12 anos, eu tive a oportunidade de participar como parte do elenco principal de um balé de repertório, na Heloísa. Ali eu comecei a participar de festival, eu comecei a dançar em outros lugares e eu vi que eu queria aquilo, que eu gostava. Eu passava sábado dançando, eu passava a semana inteira dançando. Meu único dia de descanso era domingo. E aquilo nunca me incomodou. Com 12 anos, eu lembro que foi um espetáculo, pra mim foi muito pesado, porque eu dançava com umas meninas muito mais velhas e eu não tinha a mesma técnica que elas, eu não tinha a mesma desenvoltura que elas, porque eu não estava acostumada. Então eu lembro de ser muito cansativo, mas eu queria fazer aquilo, eu me entreguei totalmente. E aí, a partir dali, eu segui, eu quis entrar para festival, eu quis investir naquilo e falei, não, é isso que eu quero. Então comecei a fazer muita coisa de dança. Então, com 12 anos, né, eu comecei... Foi o primeiro balé de repertório que eu dancei, foi Copélia. Depois disso, eu comecei a ir para muito festival. Essas competições são importantes, assim, quanto maior a competição, mais oportunidade você tem de chegar a competições cada vez maiores e conseguir bolsa para a escola, conseguir até para fora do país. E era o meu intuito. Eu queria conseguir uma bolsa porque eu estava muito nova e era a hora de eu conseguir uma bolsa para uma escola. Só que eu não tinha o físico. Eu sempre tive muita tendência a ganhar perna, né, a ganhar músculo na perna. Então eles diziam sempre que eu tinha que emagrecer. Mas a partir dali eu comecei a fazer prova. Eu fiz prova para o Teatro Municipal, para a escola de dança. Aí eu fazia sempre prova nos festivais, nos concursos, nas coisas que tinham, para poder conseguir. E as escolas de dança dão o DRT, né? É quando você tem o diploma de bailarina e você tem a opção também de fazer a prova por fora. Só que eu precisava chegar na idade. Aí, com 18 anos, eu fiz a prova, que foi o ano que eu preferi, assim, eu preferi amadurecer mais para ter certeza que eu conseguiria passar na prova. Aí fiz com 18 anos e tirei o DRT e a partir dali eu comecei a dar aula de dança e procurar fazer audições que me remunerassem por dançar. Trabalhar não só como professora, mas também como bailarina mesmo, que era o meu foco. No meio disso tudo, eu cresci muito porque eu tive a oportunidade de fazer os primeiros papéis nos repertórios. Eu fiz meu primeiro papel com 14 anos, que foi na Bela Adormecida. Foi um crescimento enorme e foi super difícil, porque assim, você fazer um primeiro papel, você precisa interpretar, você precisa da técnica, que às vezes você não tem ainda o entendimento do corpo para trabalhar aquela técnica. A gente começa muito novo, mas às vezes com 12 anos a gente não entende como que eu tenho que esticar o pé, onde que eu tenho que trabalhar, como que a perna pode subir mais e como que eu posso amadurecer para dançar no palco. Então foi um crescimento enorme. Depois dali eu dancei La Femelle Gardée, também eu fui a Lise, que é a bailarina principal. Foi super diferente porque é um balé muito cômico, então eu precisava atuar. E foi chamado um bailarino do Rio para ser a minha mãe no balé, né, que era o personagem que era junto. E ele era muito expressivo, então assim, ele roubava total a cena. Se eu não atuasse com ele, era como se eu não estivesse no palco. Eu poderia estar dançando super bem, mas era como se eu não estivesse no palco. Então foi assim também um crescimento enorme. Eu acho que ter feito esses primeiros papéis
só me ajudou a ver que eu gostava daquilo, sabe? Que eu queria continuar e que eu queria sempre crescer mais naquela área. E foi o que me fez buscar os festivais e o que me fez buscar tirar o DRT para eu poder fazer audições para continuar dançando, para tentar mesmo como bailarina. A gente precisa muito cuidar do nosso corpo. É muito importante a gente cuidar da alimentação, não só manter uma dieta, porque eles exigem para você passar nas provas, para você seguir aquela carreira ali, eles exigem um físico magro, e assim, bem magro. E às vezes exigem peso. É uma coisa que acaba tendo, muitas escolas fazem pesagem semanal, então tem uma pressão psicológica bem grande em cima das alunas. Então a gente precisa muito cuidar da nossa dieta. Não é que a gente precise, vou deixar de comer tudo, mas sempre manter aquela dieta ali em dia e tentar não exagerar. Primeiro porque, pra mim, sempre foi uma coisa que contou. Eu nunca gostei muito de comer antes de comer uma quantidade muito grande antes de apresentação, ou então uma comida que seja muito pesada. Apesar de muita gente falar, não, em dia de apresentação, em dia de jogo, né, até jogador de futebol, não, a gente come macarrão, a gente come muita coisa. Eu nunca gostei muito, porque eu me sentia muito pesada pra dançar. E isso interfere muito pra mim, no meu desempenho no palco. Então eu sempre gostei de comer umas coisas mais leves, uma comida mais levinha mesmo. E manter a dieta. Eu sempre gostei de comer muita fruta, tomar muito suco, evitar um pouco o refrigerante, a gordura. Aquela coisa que a gente já sabe, que a gente escuta muito, que bailarina vive naquela vida, naquela... Não vive restritamente, mas tem um pouco sim. Pra mim, fez muita diferença na minha vida ter tido a oportunidade de fazer papéis principais muito nova. E muitas vezes, hoje eu assisto vários vídeos e penso assim, meu Deus, como é que eu dancei isso? Como é que eu fiz isso? Eu era super inexperiente, mas me deu uma maturidade muito grande. Primeiro por você assumir um compromisso, porque quando você assume um papel principal, o repertório gira em torno do personagem principal. Então, se você não se preparar, você vai afetar o grupo inteiro. E você é ali quem está mostrando o principal, às vezes, da academia. Então, é um compromisso grande você assumir isso. Me deu um crescimento, uma maturidade para eu aprender a lidar com o meu corpo, não só para aprender a dançar, né? Aprender a trabalhar o meu corpo do jeito que ele tinha que ser trabalhado para dançar, a entender o que eu tinha que fazer, que não adiantava eu fazer só as aulas, eu precisava fazer outras atividades, eu precisava às vezes correr, eu precisava fazer abdominal, eu precisava fazer um reforço para que o meu corpo aguentasse aquela carga de dança muito grande, porque é um impacto muito grande sobre o nosso corpo. Então a gente aprende a cuidar do nosso corpo minuciosamente, né? Cuidar do próprio pé quando a gente vai calçar sapatilha, depois do ensaio, o que a gente faz para evitar bolha, para evitar machucado, para evitar lesão. Então, assim, ter feito esses papéis principais, que às vezes aqui na cidade não, porque a gente corta muitas partes do balé, porque às vezes não tem o elenco suficiente. Mas numa grande companhia, um balé principal, um personagem principal num balé de repertório, dança aí às vezes 1h30 direto. Dependendo do balé, como no Lago dos Cisnes, é um balé enorme e é muito pesado você interpretar 2 personagens. Então, assim, você precisa se conscientizar de que o seu instrumento de trabalho é o seu corpo. Então, acho que ensina a gente a cuidar dele mesmo e dá uma maturidade enorme, muito grande. Lá em casa ninguém dança, eu acho que só eu. Assim, todo mundo sempre gosta de dançar em festa, minha família é bem animada e eles, de certa forma, são bem ligados à arte. Assim, eu tenho uma prima que canta,
uma outra tia que toca piano, meu avô sempre gostou de música clássica, mas dançar, assim, fazer aulas de dança, eu acho que ninguém, que eu tô me lembrando agora, assim, ninguém nunca foi pra essa área e que trabalha com isso, então, ninguém mesmo. E os meus pais sempre me apoiaram, desde pequena, assim, do jeito deles, mas sempre me apoiaram, sabe? Sempre me levaram para concurso, sempre me incentivaram a melhorar, a correr atrás daquilo que eu queria. Poxa, se eu assumir esse compromisso, então você vai fazer porque você assumiu, porque você quis. Eu lembro quando eu quis fazer aula aos sábados, a minha mãe sentou e conversou comigo. Falou, olha, você vai perder muitos sábados, você é nova e vai ter que acordar cedo. Você tá com 12 anos, vai ter que acordar cedo todo sábado, não vai poder ficar faltando, porque você quer assumir esse compromisso. Eu falei, não, tudo bem, eu quero. E eu sempre acordei feliz e eu saía de lá mais feliz ainda, então os meus pais sempre me apoiaram nisso, porque sempre viram que eu levava muito a sério e que aquilo me fazia muito bem. Então sempre apoiaram a dançar, a continuar. Sempre assim, exigiram que eu conciliasse. Eu não podia viver o dia inteiro na dança e esquecer totalmente do colégio e... Ah, não, se já que tá dançando e gosta muito, pode tirar nota baixa no colégio. Não, não pode. Tinha que tirar nota boa, tinha que manter o rendimento e aí sim poderia dançar. E é como eu sempre quis. Nunca quis sair da dança, nunca quis que eles me tirassem. Eu mantinha as minhas notas no colégio para que eu pudesse continuar dançando e pudesse ter mais tempo livre ainda, né? Porque se eu ficasse de recuperação, se eu repetisse, se tivesse alguma outra coisa, eu não teria tempo para dançar, né? Teria menos tempo para dançar. Então eu sempre procurei conciliar da melhor forma possível e os meus pais sempre apoiaram muito isso, porque sempre viram que aquilo me fazia bem. Atualmente eu danço todo fim de ano pela Heloísa Chanuel. Eu dancei na Heloísa desde pequena, então ali sempre foi a minha segunda casa, né? Porque se eu não estava no colégio, se eu não estava em casa, eu estava no balé. E eu passava a maior parte do meu tempo lá dentro. Então, quando eu comecei a fazer aula com um professor que vinha do Rio e logo no início, quando eu comecei a engajar mesmo nesse meio de querer me profissionalizar, e aí quando eu tava com 15 ou 16 anos, não tenho certeza, ele foi embora. Ele não pôde mais continuar dando aula em Petrópolis. E eu não quis continuar, por uma série de motivos, eu quis trocar de academia. Mas a Heloísa sempre foi a minha segunda casa, então assim, eu não conseguia... eu vou abandonar de vez, eu nunca mais nem vou vir aqui. Não conseguia. Então, eu comecei a dançar no DNA com outro professor e com outras meninas e me deu um crescimento enorme, porque eu fiz um trabalho de grupo e comecei a dançar com um grupo, uma coisa que na Heloísa eu não tinha tanto, porque eu não tinha tantas meninas da minha idade. Então, assim, foi muito, muito bom também. Mas eu nunca deixei a Heloísa de lado, lá sempre foi a minha segunda casinha, sempre teve no meu coração. Eu danço nos dois lugares. Atualmente eu dou aula pelo DNA para criança pequena, para baby, para aluno iniciante em jazz. Eu dei aula no ano passado também na Heloísa para iniciantes de balé clássico, adulto. Pessoas que nunca tinham feito balé, mas esse sempre foi o sonho da minha vida, eu sempre quis dançar. E depois de, tô com 30 anos e quero começar o balé. Pode começar. Talvez não consiga ser bailarina, né, trabalhar numa companhia, mas vai conseguir dançar em apresentação, vai conseguir fazer muita coisa. E hoje eu danço nos dois lugares, nas apresentações, e trabalho nos dois lugares, pelas duas escolas. É muito difícil no balé clássico para você subir no palco e ser marcante ali. Porque dança todo mundo igual, né? De coque, às vezes quando você dança no grupo é todo mundo com a mesma roupa. Então você identificar ali no grupo, falar, nossa, aquela ali é a fulana. Eu acho que é muito difícil.
O que a gente mais coloca na nossa dança é o nosso sentimento. Acho que quando a gente coloca isso, você tem pessoas que transparecem mais e tem pessoas que transparecem menos. Então, acho que é isso que identifica melhor no balé clássico. É muito difícil você criar a sua característica própria. Assim, eu só conheço de grandes nomes na dança, de grandes bailarinos, eles têm a sua identidade, né? Às vezes, mantém ali um equilíbrio em tal posição, então é muito conhecido por fazer muitos giros, por ter facilidade. Mas a maioria dos bailarinos, eles são conhecidos pela forma, pelo sentimento que eles colocam na dança. Por exemplo, tem uma bailarina russa super conhecida que ela é muito famosa por ter muita força. Ela transparece muita força, sabe? Ela é muito intensa para dançar. Isso é muito difícil, você criar o seu próprio no balé clássico, Eu acho que o que vale mais é a sua interpretação. Quando você vai dançar, você deixa aquele sentimento transparecer. Eu acho que é isso que identifica quem é você, sabe? No palco. Eu acho que o momento que mais me marcou, assim, até hoje, foi o ano passado, que eu recebi no início do ano um convite para fazer o personagem principal no Lago dos Cisnes, aqui em Petrópolis. O lago nunca tinha sido montado por uma escola de balé, né? Só por companhia, porque o elenco é muito grande, porque é um balé muito adulto. É muito difícil você inserir criança pequena que tá na escola, naquele balé. E eu aceitei de cara. Falei, eu quero. Foi um desafio enorme, porque no Lago você interpreta Odile e Odete, né? Que é a boa e a má. Na verdade, a má e a boa, respectivamente. E é muito intenso. A carga de ensaio exige de você muita técnica, muita interpretação, porque você precisa subir no palco sendo muito boa e depois não sendo você, né? Sendo muito má, sendo uma pessoa completamente diferente. Então foi assim, acho que o momento mais marcante é a realização do meu maior sonho, que é uma coisa que eu sempre tive vontade de dançar. E eu tive essa oportunidade, o DNA me deu no ano passado a oportunidade de fazer esse papel. Foi assim, nossa, não tenho nem palavras, nem explicação para como foi, porque foi maravilhoso. Antes disso, eu acho que me marcou muito quando eu fui dançar no Festival de Campos do Jordão. Eu lembro que eu era bem nova, foi um dos primeiros festivais que eu cheguei a participar. Eu já tinha ido dançar com um grupo e eu tive a oportunidade de dançar sozinha com a Heloísa, eu fiz um solo de balé. E nesse ano que eu fui fazer esse solo de balé, eu fui classificada, porque lá eles têm a classificação e depois disso sai a premiação. E só de ter sido classificada, isso significava para mim muito, porque eu tinha tido uma nota boa, eu poderia tirar primeiro, segundo ou terceiro lugar, mas o nível era muito alto, então assim, eu lembro que eu saí do festival, eu vi aquela classificação, que eu tinha sido classificada com o meu solo,
Eu tava com uns 13 anos. Foi bem... Eu vi que ali, se eu trabalhasse muito, eu conseguiria chegar onde eu queria. E logo depois, no ano seguinte, me marcou muito também quando eu ganhei o prêmio de melhor bailarina do festival e primeiro lugar dançando um Grand Pas Dédé, que foi um festival no Rio. Era um festival menor, não tinha... A concorrência era mais... Não tinha meninas, assim... Era mais nivelado, tava todo mundo no mesmo nível e foi muito bom, assim, a sensação de ganhar o primeiro lugar e de ter recebido aquela premiação, saber que os jurados gostaram e não é nem pelo fato de ganhar o primeiro lugar, mas saber que você teve uma nota boa e você pegar sua ficha e ver que o jurado escreveu bem sobre você, um jurado às vezes que é um bailarino conhecido, então foi também bem legal. E depois disso eu tive também a oportunidade com o DNA de dançar Esmeralda num concurso, que é uma variação que normalmente as meninas numa categoria juvenil ou adulto que dançam. É uma variação super difícil, super intensa, porque ela é uma cigana. E eu tive a oportunidade de dançar, eu meti a cara, ensaiei pra caramba e acabei também ganhando o primeiro lugar. Eu não esperava, eu realmente não esperava, porque a gente nunca espera, assim, a gente sempre acha que tem pessoas melhores que a gente, né? Então, foi bem... Eu lembro que eu fiquei muito surpresa na hora que anunciaram e eu falei, caraca, sou eu, no Beatriz sou eu. Então, foi um momento bem... Eu acho que foram esses. E o meu primeiro papel principal, que foi a Bela Adormecida, que é o meu balé do coração. Porque acho que quando você pisa a primeira vez no palco, né, como eu disse, o papel principal ele é muito importante, que você carrega o elenco inteiro, né? Se você não estiver ali, qual é o princípio da história da Bela Adormecida se não tem a Bela Adormecida, né? Se não tem a Aurora. Então, ter feito a Aurora foi assim, muito importante. Eu gostei muito. As duas escolas que eu danço, né, porque eu danço pelo DNA, já tinham sido indicadas pro Guerra Peixe. E esse ano eu tive a oportunidade de ganhar junto com o DNA. A gente ganhou o prêmio Maestro Guerra Peixe na área de dança pelo espetáculo do Gala. O Gala é um espetáculo que reúne várias coreografias, são coreografias que às vezes foram indicadas para festivais, que receberam premiações, porque muitas vezes nesses festivais o pai e a mãe não vai, a avó, o tio, a família não conhece. É uma coisa que acaba sendo mais restrita para o meio da dança. Então o Gala ele dá a oportunidade de todo mundo ver, né? Poxa, a coreografia ganhou o primeiro lugar, mas que coreografia é essa? Então a gente apresenta essas coreografias, coreografias que vão para festivais ou então que foram marcantes em algum balé de repertório. E vem sempre muito convidado. Hoje a gente dança, a gente tem lá no DNA o Diego, que é um bailarino do Teatro Municipal, ele é professor lá. E a Michela e a Dani, que são as responsáveis pela academia, sempre conseguem, né? E ele consegue convites de bailarinos do Teatro Municipal para dançar. É um espetáculo muito bonito, porque você vê de várias coisas e você vê o trabalho tanto de alunos que não querem seguir aquilo e de profissionais que vivem daquela dança. E no ano passado eu tive a oportunidade de ganhar o prêmio Maestro Guerra Peixe com o Balé Heloísa Chanuel pela apresentação do Sonho de uma Noite de Verão, que foi um balé que a gente dançou. Nossa, é um espetáculo super bonitinho também, é todo místico, é tudo de fada, então tem ópera, então é um pouco diferente, nem todo mundo da família, né, das bailarinas gosta, mas é um espetáculo super legal. Eu tive também a oportunidade de ganhar, junto com a Heloísa, o Maestro Guerra Peixe. É muito difícil você dar aula para criança.
A gente acha que é mais fácil, mas eu não achei tanto, não. Eu acho que, não só para criança, né? Acho que até para iniciante, eu dou muita aula para iniciante. Então, você passar para eles aquela base, você ensinar a entender o próprio corpo, porque eu faço muito com as crianças também esse trabalho de coordenação motora. Então, da gente conhecer aonde estica o pé, qual é a mão direita, levanta um braço, levanta o outro. Acho que você ensinar isso, a forma de você ensinar isso é super legal. Você ensinar a pessoa a conhecer o próprio corpo e como trabalhar com ele, né? Como fazer ele se movimentar mais leve, ele se movimentar mais pesado, para você poder dar aquele ar na dança. Eu acho que, além disso, a responsabilidade. Eu acho que trabalhar com dança e dançar trouxe para mim uma responsabilidade muito grande. Não só de horário, de tomar conta, né? Porque você está numa sala com várias pessoas e você está trabalhando com o corpo. Você não pode deixar que a pessoa ultrapasse o limite, que aí ela ainda não sabe qual é, porque senão ela se machuca. Então, de certa forma, é sua responsabilidade. E a responsabilidade até do meu dinheiro, né? Você ganha o seu próprio dinheiro, você aprende a lidar com aquilo ali. Eu acho que trabalhar dá pra gente essa noção muito grande. Eu acho que a palavra principal pra mim que define é a responsabilidade. Foi o que mais me trouxe. Ano passado eu tive a oportunidade de montar uma coreografia, eu fiz pela primeira vez, né? E inseri essa coreografia de criança pequena no repertório. Elas eram bem pequenas, tinham 5, 6 anos, mas assim, foi tão bonitinho elas dançando, sabe? Acho que foi tão... Eu fiquei ali babando, sabe? Na coxia, e eu ia dançar logo depois. E ver que elas conseguiram dançar sozinhas, não precisaram da professora ali do lado, e conseguiram aprender, e você conseguiu ensinar. Eu acho que você é tão... Você vê que você ensinou aquele pequeno ser, né, a subir no palco e dançar, e os movimentos, e elas fizeram tudo. Foi lindo, fiquei super emocionada. É uma rotina bem pesada, né? Bastante coisa. Eu fiz o vestibular com 17 anos. Eu me achava totalmente despreparado para entrar na faculdade, mas eu resolvi tentar. A princípio eu queria ir embora, porque eu achava que se eu fosse embora para o Rio, eu conseguiria conciliar melhor a faculdade e tentar melhor numa escola de dança maior, em alguma coisa assim. Hoje eu vejo que não era o caminho, porque no Rio, se eu entrasse para uma escola de dança maior, eu não ia conseguir conciliar por conta dos horários e por conta das distâncias, né? Porque o Rio de Janeiro é tudo bem mais longe que Petrópolis. Então eu fiz o vestibular para cá e eu passei. Aí eu fiquei numa indecisão, nossa, terrível. E agora eu entro na faculdade, eu não entro, eu deixo para tentar no ano que vem, eu continuo focando na dança e vou tentar mais a dança. Mas aí eu achei que era uma oportunidade de estudar, e eu sempre gostei muito de estudar também. E aí entrei. Nos 2 primeiros anos de faculdade foi relativamente assim mais fácil. Eu tinha alguns dias mais livres e a minha rotina de dança era bem pesada. Eu sempre tinha aula o dia inteiro
e saía e ficava ensaiando até 9 horas, 9h30. A minha rotina de ensaio era essa. E trabalhava, né, no caso, dando aula depois da faculdade. E sábado. Sábado eu nunca tinha sábado livre. O meu sábado era sempre para dançar. Eu começava às vezes 9, às vezes 10 horas e às vezes não tinha nem hora para acabar. E até às 6, já tive dias de ensaiar até bem tarde. Então, eu conciliava assim. Na época de prova, eu sempre tentava diminuir um pouco a rotina de ensaio. Eu sempre avisava, olha, talvez eu precise faltar um dia ou outro para poder estudar, para poder... Porque senão não tinha dia para eu estudar para a prova. Nem horário, né? Mas os meus professores sempre ajudaram, sempre foram muito compreensivos quanto a isso. E eu conciliei dessa forma. Quase todos os meus horários que eu tenho livre da faculdade, né, do horário que eu não preciso estar na faculdade, eu tô dançando. Eu tô dando aula, eu tô ensaiando, a gente tá preparando alguma coisa para festival, tô sempre com alguma coisa assim. Mas eu acho que eu consigo conciliar, assim, relativamente bem. Esse último ano agora, esse ano atual, eu dei uma parada na dança, na minha rotina de ir para festival e de fazer aula constantemente. Mas eu aumentei a minha carga de trabalho. Então, eu dou mais aulas, né? Eu tenho mais horários dando aula do que fazendo. Mas ainda assim, continuo chegando em casa tarde e trabalhando depois da aula. Todo dia. Eu fiquei com um pouco de vergonha de dançar na faculdade. Bateu uma timidez, mas foi super legal. Eu gostei muito de ter me apresentado e eu me apresentaria de novo. Foi assim, as pessoas ficam... Muita gente acha que quando a gente entra na faculdade a gente tem que abandonar tudo do lado de fora, né? E focar naquilo ali. Eu acho que pra mim, se eu abandonar completamente a dança, eu não consigo focar na faculdade direito, porque a dança acaba sendo, apesar de um trabalho, de ter a responsabilidade, de ter o compromisso de estar ali, é uma válvula de escape. E como é uma coisa que eu gosto muito, né, que aquilo acaba acalmando a gente. Então eu consigo focar melhor para eu estudar, para eu me concentrar nas coisas da faculdade. Eu aprendo muito melhor se eu estiver conciliando a faculdade e a dança. Se eu estiver só na faculdade, a faculdade desanda. Os estudos desandam, as coisas, às vezes as notas caem. Então, assim, é muito engraçado isso. Mas foi bem legal, eu gostei muito de ter me apresentado. Acho que todo mundo também gostou, né, achou legal e foi bem bom, gostei muito. Se apresentar é sempre bom, quem dança sempre gosta. Eu conheci o Márcio na Heloísa e eu tive a oportunidade de dançar com ele um primeiro papel que foi no Quebra-Nozes. Eu fiz a Clara e a Fada Açucarada e ele fez o Quebra-Nozes. E foi ali que a gente se tornou muito amigo, porque os ensaios a gente tinha que ensaiar muito juntos, né? Porque o balé inteiro a gente dançava junto. Então, quando você vai dançar junto com alguém, quando você tem um partner, você tem que ter uma conexão muito grande, porque se der algum problema ali na hora, ai meu Deus, fui pro lado errado, ou ai meu Deus, deu uma rodada pro lado errado, o partner tem que saber se virar e tem que saber pegar o seu time ali naquele erro para consertar isso, e às vezes a gente erra e ninguém que está assistindo nem percebe. Só a gente que errou mesmo. Então foi assim, a gente, por ter criado essa conexão até para dançar, a gente acabou virando muito amigo. Porque a gente estava sempre junto, então vai lanchar junto e passa o dia junto ensaiando. E acaba que a pessoa tá ali, você conversa sobre a sua vida, ela conversa sobre a dela. Então a gente criou assim, foi uma amizade super inesperada, que apareceu assim de uma forma que eu nem esperava, e foi muito boa. E ter dançado com o Márcio, assim, me fez crescer muito também, porque o Márcio, ele dança outros estilos e ele me apresentou outros estilos de dança, com a dança de salão e com outras coisas. Hoje eu tenho dançado com ele também
outros estilos sem ser o balé clássico. E a gente também dançou contemporâneo juntos. E a gente deu a mão e foi junto. Falou, não, vamos tentar, se é isso que a gente quer. E assim, a gente via que a gente não estava conseguindo alcançar talvez um objetivo na dança tão rápido, né? Porque acaba que a dança, ela fecha as portas pra gente um pouco cedo, né? Se a gente não correr atrás disso, com 32, não adianta você querer começar a se inserir no meio da dança como bailarino. Você tem que começar isso mais novo. Então a gente acabou aliando outros caminhos para que a gente tivesse outras opções. E acabou que os dois caíram na área da saúde, foi assim também meio inesperado. E hoje, assim, isso acabou servindo de muita coisa para a dança e a dança também trouxe muita coisa do nosso aprendizado para essa área que a gente trabalha hoje. Então, assim, eu gosto muito, muito do Márcio. Ele é uma pessoa sensacional. E dançar com ele, dividir o palco com ele, é muito bom. É uma sensação, assim, muito gostosa. Não sei, né? Porque, assim, dependendo da especialidade que eu também escolher em odonto, talvez eu tenha que sair ou então estudar fora. Mas eu espero que eu consiga conciliar. Mesmo que não seja dando aula, que seja fazendo. Eu acho que eu vou sempre procurar ter um tempo ali na minha semana para fazer uma aula que eu não consigo, às vezes, de balé, mas de dança de salão ou de um outro estilo de jazz. Que acaba que quem começa dançando uma coisa e se insere muito nesse meio, por mais que eu gosto mesmo do balé clássico. Eu gostaria de trabalhar só com balé clássico e de ser bailarina clássica, de dançar isso. Mas mesmo numa companhia, você dança, além do balé clássico, você dança contemporâneo, você dança jazz, você dança neoclássico. Então você se insere em vários meios da dança, né? A dança tá ali aberta completamente para você. Eu acho que eu vou sempre tentar conciliar um pedacinho da minha rotina, procurar um horário, que seja num sábado, para estar sempre dançando. Eu acho que um dos meus maiores sonhos era dançar numa companhia, né, de dança. No Teatro Municipal, no Balé de São Paulo, isso eu ainda não realizei. Eu não passei nas audições que eu fiz, todas por conta do meu físico. Eu teria que emagrecer, é uma coisa que me revolta um pouco, mas porque eu ouvi muitas vezes, você tem a técnica, você tem o alongamento, você tem o que a gente precisa, mas você tinha que ser mais magra. E eu ficava, gente, pelo amor de Deus, como eu preciso ser mais magra? Não dá, sabe? Então isso é um sonho que eu gostaria de realizar. Eu acho que ainda tá bem vivo isso dentro de mim e eu gostaria muito. Dançar por uma companhia, trabalhar como bailarina, não trabalhar como professora. É uma coisa que eu acho que se eu tiver a oportunidade de tentar mais vezes, eu vou tentar, porque é uma coisa que eu gostaria. Não posso deixar isso passar muito, porque senão depois eles não querem aceitar, porque já tá com uma certa idade. Então, assim, é uma coisa que talvez eu ainda tente algumas audições. Essa sensação, sabe, que a gente tem quando dança, quando a gente sobe no palco e no final todo mundo bate palma e tá ali dançando aquele momento, aquela troca quando você dança com alguém, é uma troca de energia, é uma conexão. Eu acho que eu ainda quero muito disso. Eu ainda quero muito esse friozinho na barriga antes de entrar no palco, esse nervosinho. Eu acho que essa sensação de que a dança me preenche é muito boa. Então eu acho que eu ainda quero muito ela. E eu acho que ela me ajuda muito fora da dança, né? Na minha vida pessoal, no meu dia a dia, na faculdade.
num outro emprego que eu venha a ter que não seja ligado à dança. Eu acho que essa sensação de você estar feliz, de você se encontrar naquilo ali, eu acho que é isso que eu busco. Ter essa sensação em outros lugares e de várias formas. Mas subindo no palco, acho que eu ainda quero muito. Acho que eu espero muito ainda isso. Ainda me apresentar muito, ainda poder dançar muito.